de suma importância para todos nós. Para direcionar o funcionamento, nós vamos prosseguir da seguinte maneira. Eu e a professora Veridiana vamos mediar a condução dessa palestra de hoje. Os nossos convidados são o Wander e a Anne Glauce, que são profissionais atuantes da área do jornalismo, e como a Anne já fez uma apresentação breve, né, ela tem uma experiência vasta. E, por indicação do Silvanei, eles foram convidados a vir nos ensinar um pouco do que eles já fazem na profissão, porque nós estamos, nesse momento, sabemos ser professores, mas não é tão simples ser agora professor na TV, no rádio. Então, estamos buscando esses profissionais para melhorarmos, aprendermos um pouco. E aqui eu gosto muito da reflexão do próprio Paulo Freire. Ninguém ensina ninguém. Nós aprendemos uns com os outros. Ninguém sabe mais do que ninguém, né? E é nesse momento que fazemos essas trocas de experiências. E eu retomo aquilo que eu tenho falado. Ninguém é melhor do que todos nós juntos. E é isso que nós estamos buscando. E para o direcionamento, então, se você tem alguma pergunta, você pode estar colocando no chat, pode se apresentar. Hoje fomos convidados aos professores dos anos finais e o convite foi estendido aos professores dos anos iniciais e infantil. Então, é um momento de crescermos juntos, ampliarmos nosso conhecimento e vamos lá. Anne Glauce, seja bem-vinda conosco. Se você quiser, já pode começar fazendo uso da palavra. E estamos aqui para aprender um pouco mais. Ok, só começando a me apresentar um pouquinho. Eu tenho 29 anos de profissão, apesar desse rostinho, não tenho 29 anos, tenho de profissão. E ao longo do caminho eu vim de jornal, TV, rádio, assessoria de imprensa, produção de conteúdo para marketing. Então, eu digo que tudo a comunicação eu fiz um pouquinho, né? E atualmente eu venho de uma escala da Secretaria de Educação do Estado, que é onde eu passei 2 anos, agora estou há 4 anos na Secretaria de Educação do município, né? Como superintendente de comunicação. Só de TV eu tenho mais de 10 anos, né? Fui do SBT, aqui é a TV Difusora SBT, fui TV Record, que é a TV Cidade, aqui em São Luís, fiz rádio também muito tempo, a gente foi acumulando algumas experiências e a gente vê que sem a comunicação a gente não vive, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, tudo é comunicação na vida. Isso eu puxando aqui para o meu lado, né? De comunicadora. Mas o que a gente pode tirar de lição nesses tempos? São tempos atípicos, a gente teve que se desconstruir, construir, né? Teve que ressignificar muita coisa, teve que pegar novas experiências, estar aberto a elas, como é o caso do professor que saiu do chão da escola, do olho no olho com seu estudante, e agora está indo para frente de uma tela, né? Seja ela de celular, de computador, ou então no estúdio de TV, que perdeu essa questão do estar perto, né, do estudante, mas não menos importante, porque novos tempos, a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem que estar aberta a essas questões, aberta a novas experiências, e ser professor online é uma experiência importante também. Eu fiz uma apresentação, aqui um slide, acho que é interessante colocar, e quem tiver alguma, como o professor Ronaldo falou, professores, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, eu estou fazendo pinceladas também para não ficar muito maçante, como ele falou, a intenção não é ensinar a ser professor, porque vocês são professores, é usar o instrumento da comunicação para dar aula, né? É a educomunicação, isso aí, até falar uma experiência pessoal, muitos professores ficaram assim, o que é isso? Ela vai ensinar agora, aqui na minha realidade em São Luís. Não é isso. A comunicação, nenhum outro profissional vai se intrometer na sua sala de aula. É só dar os instrumentos da comunicação para que faça
uma aula melhor, para que use e se utilize desses instrumentos, equipamentos e técnicas para que passe uma mensagem melhor para o seu aluno. Deixa eu colocar a apresentação. Só um instante, ver se eu consigo compartilhar aqui. Estou tendo dificuldade aqui, professor, mas eu vou abrir essa outra tela. Não, tudo bem. Já estamos vendo a sua tela. Isso. A gente pode começar aqui. Já fiz a minha introdução, né? Já falei um pouquinho do que é do meu caminho pela comunicação. Fui de TV, de rádio, jornal, fui em assessoria de imprensa, já passei por todas as áreas, de assessoria para cabeleireiro, até assessoria para corporativo, para usina termoelétrica, então já passei por vários caminhos. Mas o que a gente quer falar aqui hoje? A gente quer falar da comunicação, de como comunicar. Antes de tudo, a gente tem que pensar o quê? Na voz e na imagem, porque é isso que constrói a comunicação. Quando a gente olha uma TV, quando assiste a novela, quando assiste um jornal, o que a gente percebe ali? Que tem elementos de voz, tem elementos de imagem, mas já parei para pensar que certos personagens entonam de uma certa forma, que o outro personagem veste de uma outra forma, porque tudo Anne, fale. Nós estamos vendo só a sua pasta, tá? É isso mesmo que você quer mostrar agora? Sim. Ah, tá. Eu pensei que você já tinha aberto o documento e não estava aparecendo. Desculpa lhe interromper. Mas tá vindo o documento já? Não, nós estamos vendo só a sua pasta com os documentos. Deixa eu ver se eu começo. Agora não, né? Não. Eu acho que teve algum probleminha aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Uhum. Mas aqui tá aparecendo como se estivesse compartilhando. Agora está aparecendo, voltou a sua imagem. Mas a pasta não, né? Não. Deixa eu ver aqui se eu consigo, professor. Tá. Em todo caso, eu posso ir falando, depois eu posso disponibilizar, mas então eu vou falando aqui a partir desse documento, acho que é melhor. Eu acho que é melhor aqui. Assim, como eu estava falando, essa questão da voz e da imagem é o que compõe, o que constrói a forma de comunicar. Mas, como a gente trabalha com voz e imagem, a gente tem que ter certos cuidados. Acho que a gente tem que partir daí. Como professor, em sala de aula, que dá várias horas de aula, acho que cada um já deve ter seus próprios cuidados com a voz. Se eu não estou enganado, acho que quem trabalha com voz, seja em TV, seja em rádio, seja na sala de aula, a gente tem que cuidar, que é nosso instrumento. Então, o que a gente faz? Eu dei aula há algum tempo no Senac para curso de locução de rádio e TV também. Então, antes de dar aula, eu já fazia todo o processo de aquecimento vocal, como se eu fosse gravar alguma coisa. Então, eu fazia o aquecimento da voz, eu fazia o relaxamento, todo esse processo para aí sim dar aula. A gente tem que tomar um tempinho antes, né? Mas a qualidade da sua voz, da sua desenvoltura até fica bem melhor. Antes de começar aqui, eu fiz todo esse processo de aquecimento, de relaxamento. Então, acho que é importante isso, a gente cuidar com a voz, já que a comunicação, já que, principalmente numa tela, numa perspectiva distante, quer dizer, o estudante está do outro lado. Eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei se ele está realmente prestando atenção no que eu estou falando. Então, eu tenho que desenvolver a técnica, e a voz também é um chamariz para aquilo. A voz, o jeito de falar, as inflexões, como eu vou falar daqui a pouco, também é um chamariz para isso. Mas como é que a gente cuida dessa voz? A gente cuida dessa voz com exercício de aquecimento. Eu coloquei alguns exercícios aqui, depois eu vou disponibilizar, que são palavrinhas que a gente fala, acho que até aquelas brincadeiras quando estão testando o microfone, ei, oi, aquilo é uma forma também de aquecer, não só de modular o som.
Os tons mais agudos, aqueles tons os tons mais graves, né? A gente sente no peito, e os tons mais agudos, os mais a gente sente na cabeça. Um bom exercício para isso é falar a expressão ei, ei. Então, que vai fazendo isso e vai encorpando também sua voz. Além de aquecer, vai encorpando. Ei, ei. E pode sentir que esse tom, o grave, a gente já está sentindo, já sente no peito, né? Ei, ei. E a gente pode repetir isso algumas vezes, com o tempo que você quiser e sentir à vontade, né? E para treinar os tons, modular isso assim, esse aquecimento é como se fosse uma modulação da voz. Nos tons médios, a gente usa a vogal A, né? A gente sente também no peito e na garganta. A, e sempre vai fazendo para treinar esse tom médio. Os tons agudos, a gente usa a expressão isso para modular. Então, são exercícios de aquecimento. Fora isso, além do aquecimento, que a gente sempre antes de gravar, antes das aulas, antes de for falar bastante, é bom aquecer, trabalhar, cuidar da voz, né, que é nosso instrumento. Tem também a questão do relaxamento, né? A gente tem que relaxar. Qual é a maneira que você relaxa? Eu falo relaxar, atenção, não é para adormecer, né, para ficar dormente, é relaxar os músculos, relaxar as cordas vocais. É importante, quem tiver costume, meditar, respirar, né? Parar, dar uma pausa antes da aula, vamos parar tudo. Vamos deixar que o conhecimento se organize dentro da cabeça, e aí sim possa fluir. É essencial isso. Talvez são fatos que a gente já está acostumado a saber, a fazer, mas é essencial e ainda mais fundamental em frente a uma tela. Porque, como eu falei anteriormente, na sala de aula, você tem estudante, você está conversando com ele, você está tendo a interrupção o tempo todo. Na tela, não, é só você com a câmera ligada, né? E aí tem que ter uma tranquilidade, um foco maior. A questão da respiração que eu falei, não é essa respiração que a gente está fazendo agora, todo mundo, para sobreviver. Não, é respiração com técnica, é respiração completa, que vai do diafragma até o pulmão. Que você inspira, para um pouquinho, expira, para um pouquinho. Se tudo é técnica, realmente, se levado a sério, a qualidade da comunicação vai ser muito melhor. Tem uma frase bem interessante do Nelson Mandela, que diz que, para mim, traduz o que é comunicar. É a melhor tradução da comunicação, que é: se falares a um homem numa linguagem que ele compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça. Se lhe falares na sua própria linguagem, a tua mensagem entra-lhe no coração. Quer dizer, a comunicação é isso, é alinhar coração com coração. Eu não posso, enquanto técnico, enquanto professor, mestre, doutor, colocar minha linguagem acadêmica e empurrar no aluno, no estudante que está ali também aprendendo. Não, eu tenho que alinhar com ele. Eu tenho que falar numa linguagem correta e uma linguagem que ele entenda. Isso é comunicar. E, para mim, isso é uma das frases mais sensacionais que existe, que é essa comunicação. Tem que comunicar com o coração. E a tradução do comunicar também é fantástica. Comunicar é diferente de informar. Eu posso passar várias informações, falar uma série de assuntos aqui, mas eu só estou passando aquilo. Mas comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Tem coisa mais bonita que tornar comum. Acho que em tempos de pandemia, muita gente, eu digo que é tipo aquele deu poder e você conhece a pessoa. Eu costumo falar que agora que deu uma pandemia, você costuma conhecer as pessoas. Então, ele potencializa. E muita gente tornou comum muita coisa, outros não, guardaram para si. E a comunicação é isso, é o tornar comum, é partilhar, é o que o Mandela falou, é tocar o coração.
Mas a gente também tem que entender um pouquinho, já que a gente está entrando nessa questão do fazer também comunicação, o que, que é essa comunicação, como é que acontece, qual é o processo de comunicação. No processo de comunicação tem alguns elementos essenciais. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, a pessoa que recebe aquela mensagem. No meio disso tudo tem a mensagem, tem o código, tem um canal e tem o contexto também, né? O emissor, ele tem que ter a voz, ter a respiração adequada, a postura adequada e o gestual adequado para cada situação. O receptor, ele está esperando que aconteça esse alinhamento de corações que o Mandela falou, né? Se tornar comum. E o emissor passa no processo a mensagem. Como é que ela é destinada? Ela tem que ser um conteúdo claro, direto e objetivo. Clareza, objetividade, concisão, esses são os pilares da comunicação. Se não tiver uma comunicação clara, o outro lado não entende. Imagina você conversando com uma pessoa, muitas vezes tem ruídos na comunicação, tem mal entendidos. Imagine você gravando aqui, ou fazendo uma live, ou gravando um vídeo, fica um mal entendido. Imagine você passando uma lição, né? Você tentando ensinar uma disciplina. Você tem que ter muita clareza, muita objetividade, muita concisão no que você está passando, né? O seu plano de aula agora é adequado para essa realidade aqui, ó, do enquadrado na telinha, no distante, sem a interrupção do estudante, sem o calor da sala de aula. No meio desse processo de comunicação tem também o código. De que forma eu passo essa mensagem? De forma escrita? De forma falada? Dos gestos? Então, tem uma série de códigos pelos quais eu posso usar para mandar minha mensagem. Também tem um canal. Este é um canal de comunicação. Estou aqui no Google Meeting. Então, eu estou comunicando com os professores. É o meu canal. Mas eu posso falar pela TV, como vocês vão falar pela TV. Tem rádio, tem internet, tem o Instagram. Então, são vários canais de comunicação. E tem um contexto da mensagem. O que ele falou, eu tenho que passar a mensagem, mas também tenho que pensar no contexto em que esse receptor está. Será que a minha mensagem vai chegar lá? Então, eu tenho que trabalhar também esse processo de comunicação para fazer com que essa mensagem chegue de forma clara. Quais são os tipos de comunicação? Tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Verbal, escrita, oral, e a comunicação não verbal é o gesto, é a postura, é a expressão facial, que é muito importante na comunicação, porque, veja bem, eu estou comunicando aqui uma coisa, digo, que bom, professor, estou muito feliz de estar aqui. Sim, é realmente muito bom. Quer dizer, minha expressão facial não condiz com o que minhas palavras falam. Então, comunicação é, assim, a harmonia de tudo isso, né? Eu tenho que harmonizar o que eu falo com o que eu estou expressando. E a expressão corporal, como dizem, o corpo fala. Você pode estar falando uma coisa aqui por meio da sua voz, mas o corpo falar outra coisa, a tua comunicação já ficou truncada, ou já ficou mal entendido. Então, você tem que harmonizar tudo isso. Outro ponto é a questão do vestuário. Seja sempre você mesmo. Se você for para uma... Eu costumo dizer que o dress code, como eles falam, né, o código de vestimenta, é como se fosse um teatro. Se você vai à praia, você vai de biquíni. Se você vai a um casamento, se você é um noivo, você está de fraque. Se você é um convidado, você está de traje de passeio completo, manga comprida, ou então está de terno. Então, o vestuário é o que você se sente à vontade, é quem você é, mas adequando à tua realidade enquanto professor, né? E importante também no vestuário é quando você está gravando um vídeo, se eu tivesse com um brinco muito grande, você ia prestar atenção no brinco. Pode prestar atenção numa novela ou então num jornal, se tem um elemento, eu costumo falar isso, não sei se é porque eu olho com os olhos de comunicadora, então a gente
eu assisto um jornal, eu assisto tudo, né? Eu vejo se o colar dela está de um lado errado. Então, minhas filhas costumam dizer, mãe, tu está olhando mais o rosto delas, o jeito dela, o que ela está vestindo, do que ela está falando. Mas não é, que a gente analisa mesmo tudo. Porque se eu quero passar uma mensagem e eu estou com alguma coisa que incomoda o meu receptor, ele não vai prestar atenção no que eu estou falando, ele vai prestar atenção em outra coisa. Então, a não ser que eu queira, que eu leve um elemento lúdico, algum instrumento de apoio para minha aula, que eu queira realmente chamar atenção para aquilo, eu tenho que ser o foco. A minha fala, a minha mensagem tem que ser o foco de atenção do estudante que está do outro lado. Bom, e na prática, a gente já falou tudo dessa questão da construção, da importância do cuidar da voz, da importância de cuidar da imagem, dos aquecimentos, mas na prática, como é que fica tudo isso? Bom, a gente tem que, na fala, acho que isso é muito sala de aula também, os professores se utilizam muito desse recurso que a comunicação também utiliza, tomar o cuidado de não ter uma fala linear. Se eu começo a falar de forma linear as mensagens, o outro lado dorme, né? Então, eu tenho que manter, eu não posso manter um entonamento, uma entonação de voz uniforme. Não, eu tenho que fazer, dar ênfase nas palavras-chave que eu quero que o estudante desperte para isso. Eu tenho que dar um ritmo à minha fala, eu tenho que usar inflexões, eu tenho que usar sinais enfáticos nas palavras, na frase, eu tenho que chamar atenção também pelo meu texto. Nos parágrafos, você pode começar falando, vamos tomar cuidado com uma comunicação não linear. Você sabe, você pode aumentar a voz no outro parágrafo, você pode diminuir um pouco, mas sempre sendo claro, objetivo e conciso, né? Mas vamos chamar atenção também, usar esse recurso vocal que é importante, que é chamar atenção. O professor faz muito isso em sala de aula. Vamos dar esse ritmo, a nossa fala, a nossa mensagem. Vamos enfatizar o que quer ser dito realmente, o que quer ser assimilado pelo estudante. Outro ponto importante é ser acessível. A gente fala muito de acessibilidade, só quem tem deficiências, quem tem alguns problemas visuais, de fala, motor, mas e o acessível intelectual? A gente tem que, como eu falei anteriormente, eu posso ser um bacharel, eu posso ser um mestre, eu posso ser o doutor, mas eu tenho que ser acessível ao meu estudante. Quem é meu público? Eu tenho que conhecer quem é ele, né? Qual é a realidade dele? Porque a gente tem que entender também, né, que cada estudante tem sua história, tem seu repertório, tem sua vivência, né? E o professor está ali para repassar e ampliar também até vocabulários, né? Então, eu tenho que articular bem as palavras para ser bem entendido. Eu tenho que falar uma frase completa. Muitas pessoas comem o final da frase, né, o final da palavra, ou então diminui o tom, a gente não entende o que está falando. Então, tem sempre isso. A gente tem que manter esse ritmo e mostrar a acessibilidade, mostrar as palavras como elas são. É importante, eu sempre falo que as palavras têm forma, né? Se você for falar de bola, é bola. Você você já entona a bola com o formato da bola, entendeu? As palavras têm formato, então a gente tem que estar atento também na comunicação para esse desenho das palavras, para que elas cheguem de forma correta. E, mais uma vez, batendo na questão de ser objetivo, de ser claro, de ser conciso. Mas, ainda assim, como a gente está falando de aula, de lições, de passar ensinamento, claro que temos que pensar na clareza, na objetividade e concisão, mas a gente não pode deixar de explicar, porque a gente não está em sala de aula. Como eu falei há pouco, a gente não vai ser interrompido. Professor, não entendi isso. Me explica de novo. Então, o professor também tem que desenvolver essa técnica de que durante a sua gravação, você fala que você já resgata o que foi dado na lição anterior,
né? Porque eu não vou ter, é como se o professor pensasse como um estudante. O que ele vai me questionar? É bom que eu fale logo aqui, porque eu não vou ter o estudante ali presencialmente, eu não vou ter o estudante online comigo para me questionar. Então, eu tenho que desenvolver minha aula de forma que contemple isso também dele, seja objetivo, mas resgate o que foi dado, fale dos questionamentos que eles possivelmente possam passar para o professor. Acho que o importante é explicar, deixar explicado. E aquela coisa, não, mas eu faço isso em sala de aula. Sim, mas voltando novamente, nós estamos no outro ambiente. O ambiente TV é outra realidade, né? Para muitos estudantes, são finais, é isso? São nos finais, iniciais? Qual é a faixa etária dos estudantes? Anos finais e anos iniciais, dos anos finais, em média, dos 11 aos 14, 15. 14. Né? E dos anos iniciais, que nós temos alguns professores aqui também, já é a faixa anterior a essa, que seria os 6, 7 anos até os 11. Agora, imagina a gente trabalhando com esse público, né? Crianças e adolescentes. O desafio que é chamar atenção, porque eles dominam e gostam muito da velocidade do celular, de estar em joguinhos, né? Agora, uma aula dada pela TV, pela internet, é outra história, né? Então, a gente é um desafio muito grande que o professor tem que encontrar realmente essas técnicas de comunicação e da educação da sala de aula para chamar esse menino para prestar atenção na aula que vai ser dada. O importante de tudo é ser você mesmo. Tem a técnica, tem a voz que eu tenho que saber trabalhar, tem imagem que eu tenho que saber como não chamar mais atenção do que a minha fala, mas eu tenho que ser eu mesmo. Entender, eu já vi muita gente falar, agora o professor virou youtuber, agora o professor virou instagramer, agora ele é blogueirinho. Não é. Ou pode ser, se ele quiser, mas o professor, quando vai dar aula, ele é o professor, só que ele está em outro ambiente, né? Então ele tem que ser quem ele é para os estudantes dele. Eu não posso me transformar em outra pessoa porque eu estou em outro ambiente. Eu tenho que ser eu mesma. Então, quem meus alunos querem encontrar ali? É o mesmo de sala de aula, né? E a gente vê numa fase dessa de pandemia, o que é importante é ser sempre você mesmo, porque o que os estudantes querem? Acolhimento. Tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo. Como eu falei anteriormente, a gente está se ressignificando muito, está se construindo, desconstruindo, mas o que todo mundo quer é ser acolhido. Então, não adianta também eu dar uma aula que contemple todas as técnicas de comunicação, de sala, e, enfim, sem eu saber acolher também esse estudante. Porque também para ele, apesar de que eu acredito que os adultos demonstram mais esse medo, pela novidade, pelos novos tempos do que a criança, que ela se adapta, acredito, ainda muito mais, mas ela sente também, né? Então, ela não quer um outro professor, ela não quer uma outra pessoa, ela quer aquela pessoa que ela tem em sala de aula. Porque, como já coloquei aqui no material, o professor, ele não é um ator, ele também não é um apresentador de TV, ele não é um blogueiro, ele não é um youtuber, ele não é instagramer, ele é o professor que está no outro ambiente. Tem que ver o que ele usa em sala de aula e que ele pode trazer para o ambiente da TV, da internet. O que vai funcionar? Eu tenho algum elemento que eu uso? Vamos ver se isso funciona na TV? Acho que é importante isso. Faz parte também desse acolhimento, não ficar tão diferente do que ele já é em sala de aula. Não é? Porque a gente não quer isso, não quer uma quebra, a gente quer uma continuação das coisas, né? Quer continuar, não quer quebrar vínculos, a gente quer fortalecer os vínculos. E fortalecer vínculos é isso, é mostrar eu sou o mesmo. Tem a pandemia, mas eu sou o seu professor que está lá na sala de aula, né? Só que agora eu estou recalcitrado porque eu estou aqui em outra plataforma.
Uma outra questão aqui importante também de falar é a questão da postura do professor em frente às câmeras, né? Ele tem que estar confortável. Não adianta ele ficar engessado, ou como eu falei antes, querer ser o apresentador, ou então o ator, se ele é o professor. Ele tem que ter a postura do professor, o que ele é em sala de aula. É importante também que sempre coloque-se na cabeça que a comunicação é a construção da voz e imagem, da comunicação oral, do gestual, das duas formas de comunicar, né? A não verbal, a verbal. Então, tudo isso se constrói. E o professor está ali, com sua postura, passando tudo isso. Mas e aí, como a gente vai gravar? Eu coloquei aqui uma parte, mas vocês vão gravar em TV, né? Isso, professor? Vão gravar no estúdio de TV. Mas eu botei uma parte aqui para falando gravações em casa. Só dar uma pincelada, né? Porque também está aqui no material. Acho que é importante também, quem quiser enveredar para esse lado, é importante. Em casa, é importante a gente preparar um cenário. Eu sou um professor de geografia, eu quero colocar o que de elemento ali? Eu sou um professor de português, o que eu vou colocar ali? Ou não, fica na parede branca, ou, sei lá, mas fazer um ambiente para você dar essa aula, criar seu ambiente. Até porque você tem que estar confortável ali naquele ambiente. Tem que ser razoavelmente tranquilo, porque em casa a gente nunca tem essa tranquilidade adequada, né, que é necessária para dar uma aula, se concentrar, mas é aquilo. A gente tem que entender que são momentos diferentes, tempos de pandemia, quem está em casa tem um filho, tem um cachorro, tem um gato, e acho que isso ficou até mais... As pessoas estão assimilando isso como normal, eles falam de novo normal, eu falo do velho normal, para mim não existe essa questão do novo normal, não, a gente está construindo novas formas de caminhar, né? Mas não é o novo normal, que nada vai ser normal, né? Então, essa questão do estar em casa, se aceitou, várias coisas viraram meme, internet, até aula mesmo de professor, quando chega o filho, virou até fator de admiração. O professor dando aula, chega o filho, aceita-se várias coisas. Claro que o essencial é passar a sua aula sem interrupções, num lugar tranquilo, com a iluminação boa, mas nem todo mundo tem o tempo todo isso, né? E é importante quando você está em casa, né? Isso eu estou falando de casa, ou você gravando pelo computador, como eu estou aqui no computador, ou então na telinha do celular, que você entenda que você tem que enquadrar, né? Você já fez o seu ambiente, o seu cenário, e você tem que saber o seu enquadramento. O que você quer mostrar? Né? Eu quero mostrar só meu rosto, então eu coloco a câmera de forma que mostre só meu rosto. Eu quero mostrar mais a mesa, os livros, então é criar, porque o professor está livre ali para criar também esse ambiente. Em casa, acho que o que a gente pode pontuar é isso, é um ambiente tranquilo, é um cenário que seja adequado, que você fique confortável, e a iluminação, que é essencial. No estúdio, que é a realidade que vocês vão viver, no estúdio também a gente tem que criar nosso ambiente. Eu queria saber, professor, se todos já têm essa experiência de estúdio, já conhecem estúdio? Ainda não, Anne. Eles não foram apresentados, eu apresentei algumas fotos para eles da perspectiva do estúdio, mas como o estúdio está sendo finalizado, ainda não foram, não visitaram, não conhecem ainda, tá? Apenas o que eles sabem é que o estúdio será constituído de 3 planos, 2 painéis mais à frente e um painel mais ao fundo recuado, sendo do lado direito o quadro branco para anotações e do lado esquerdo uma TV, se não me engano, de 40 ou 50 polegadas, para que ele possa apresentar os slides. Sim, perfeito. Eu até comento sobre isso aqui, a questão do criar ambiente é isso, é levar sua sala de aula para lá, né, para o estúdio. É o quadro com canetão, vamos usar o quadro com canetão, são recursos que a TV
pode dar de recursos gráficos, se tiver perfeito, eu posso passar uma imagem espelhada, enquanto o professor está falando, tem imagem espelhada de alguma figura, de algum texto. Se permitir esse recurso, perfeito, o professor pode pensar em várias formas de dar a sua aula de forma atrativa, né? Usando esses recursos gráficos, usando os recursos que ele usa em sala de aula, ele pode transferir sua sala de aula para ali para o estúdio, né? Criando um ambiente com que ele fique confortável e passe essa essa mensagem de forma tranquila. Eu já estive conversando com o Wander, ele falou que vários, não, como você também está reforçando agora, não conhecem, ainda não tiveram esse contato com o estúdio. Então, o que tem por trás das câmeras? Né? Quando a gente assiste um jornal, quando vê algum programa de TV, o que tem ali por trás? Claro que muita gente tem ideia do que acontece ali, que hoje em dia eles mostram muitos bastidores, isso é bem legal, interessante, para saber que tem um apresentador no estúdio, mas tem uma equipe enorme por trás, dependendo da realidade das TVs. Mas quem que está no estúdio? No estúdio, a gente vai encontrar o cameraman, né, o câmera que fica, que está ali perto de ti, te enquadrando, mostrando teus movimentos, tua fala, o iluminador, que trabalha a iluminação, que é importante também no estúdio. Tem sala de controle, onde se programa, acontece a programação, o corte dos programas, dos jornais. E lá dentro trabalha uma equipe também grande, que é o pessoal que opera áudio, operador de TV, operador de caracteres, né, para sair as legendas, as letrinhas. Também o diretor de TV. Lá eles produzem, tem um centro de produção onde edita a matéria, né, a matéria que sai no jornal, na TV, e também tem um principal que fica ali, um dos principais que fica em frente à câmera, que é o apresentador, no caso aqui, o professor. Né, o estúdio, para que ninguém fique preocupado, é um ambiente controlado, né, um ambiente controlado onde tem um suporte. E ali acontece a mágica da TV, né? A mágica da internet. Você grava naquele estúdio com o suporte das pessoas e posso falar que é tranquilo até para quem não tem experiência com isso. Porque ali você vai estar... É só pensar, eu sou professor, eu não sou apresentador nem ator. Então, eu tenho domínio do meu conteúdo. Aí, conversando com o diretor de TV, com o meu coordenador, de que forma eu posso dar essa aula, que recursos a TV me dá para que eu dê essa aula de uma forma atrativa. Então, é muito tranquilo. O teu câmera vai falar, o diretor da TV vai falar, de que forma, o que você pode utilizar para dar sua aula. Então, ali, dentro do estúdio, você tem um ambiente controlado e tem suporte técnico adequado. Agora, é importante, muito importante, ter seu plano de aula já feito, seu roteirinho já feito. Acho que o Wander vai falar um pouco mais sobre roteiro, só dou essa pincelada. É importante você estar ali, como em sala de aula, você tem sua ficha, como aqui eu estou aqui, ó, eu tenho minha apresentação, mas eu estou com minhas anotações aqui. É importante que você também tenha o seu roteirinho, né? Pensa aqui, o que eu vou dar hoje? Tal disciplina, vou falar sobre isso, eu vou pontuar aquilo ali interessante. Eu posso colocar aqui no quadro tal coisa, eu posso pedir para que coloque uma imagem, um VT ali enquanto eu estou falando. Então, é você que vai traçar o seu roteiro de aula. Não é mais só o plano de aula, você não vai ter a fichinha de aula, você vai ter o script, quer dizer, são as adaptações, o script de aula. Agora, eu ouso falar desse jeito. O que eu posso falar mais aqui? Outra coisa importante para você entender e também para ajudar na questão do passar a aula de forma atrativa é entender um pouco de enquadramentos e de movimento de câmera, né? Acredito que vocês vão ter uma câmera no estúdio, não é isso? O Wander já me repassou. E com essa câmera você pode tornar uma aula atrativa.
É como eu falei, mesma questão da entonação da voz. Você não pode ser linear. Como na câmera, você não pode estar aqui o tempo todo engessado, né? Você tem que usar os recursos que você tem à disposição para que torne atrativo também. Juntando com a forma que você fala, o ritmo da sua voz, os sinais enfáticos que você dá, o movimento de câmera que vai ser feito. Agora, é importante conversar com o teu cameraman, com o diretor da TV. O que você quer mostrar? Ah, eu quero mostrar um detalhe que está aqui na minha bancada. O que vai estar ali na bancada? Um livro? Então, você vai falar com câmera, eu vou falar, você vai dar um detalhe ali. Então, para conhecer, para pedir até para que ele faça certo movimento de câmera ou enquadramento, você tem que saber o que é. Eu vou tentar novamente colocar aqui, que tem umas figuras falando de enquadramento, mas se eu não conseguir, primeiro eu vou falar delas, acho que depois vocês veem o material, é melhor. O enquadramento de câmera, o que é? Tem o grande plano geral, que é aquele plano inteiro, quando você vê uma cena que contempla tudo, a praça toda, a rua toda, então esse é um enquadramento geral. Dentro do estúdio, você pode pedir para ele fazer um plano geral, para você mostrar o que tem na sua bancada. Se você tiver algum elemento para mostrar, né, quiser usar esse plano geral. Tem o plano médio, que é o plano que vem da cintura para cima, né? O plano médio. E é também muito usado em TV. Fica difícil a gente falar assim, complicado a gente visualizar, mas depois eu repasso aqui o material, acho que vocês vão captar o que eu estou falando. Tem o plano americano, que é da coxa para cima. O plano americano tem uma história interessante que começou a ser usado naqueles filmes de faroeste. Eles tinham que mostrar o revólver do cowboy, então eles ampliaram e fizeram o plano americano, para mostrar o revólver na hora que ele fosse sacar o revólver e atirar. Então surgiu esse plano americano. É um plano muito usado em passagens que, quando o repórter fala na TV, é o plano americano, e o plano médio é os planos que eles usam muito nas reportagens, quando o repórter aparece, né? E tem um primeiro plano, que é o plano daqui para cima, que eu quero fechar mais, eu quero enquadrar mais, eu quero dar mais ênfase no que eu estou falando. Tem o primeiríssimo plano, que é o close-up, né? Que mostra as emoções, que é o plano bem próximo do rosto da pessoa. E tem o plano detalhe, que mostra a boca, que mostra a mão, que mostra algum detalhe de uma cena. Então, tudo isso a gente pode usar na sala virtual, digamos assim, no estúdio. Você pode pedir para o câmera, olha, eu quero que enquadre em detalhe, faça um detalhe aqui, porque eu vou mostrar um livro, ou vou mostrar alguma coisa no mapa, ou vou mostrar algum elemento, seja lá qual for que o professor está levando para lá. Então, conhecendo esses enquadramentos, você pode pedir para o seu câmera fazer, e aí fica mais atrativo, dá mais movimento, mais agilidade para essa forma de dar aula, para não ficar uma coisa estática, né? Não ficar parado, engessado, porque corre risco de acontecer como a voz. Se você comunica de forma linear, você acaba cansando, se tornando enfadonho para o outro lado. Também, além dos enquadramentos que eu falei há pouco, não só... Glaucia, tenta mandar o... Oi. Tenta mandar o pro de repente ele compartilha. Tá. Se for possível. Eu vou mandar para todo mundo após, eu vou mandar. Sugestão. Isso, eu vou mandar esse material que eu preparei. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui na tela. Não sei o que aconteceu. Beleza. Mas eu vou mandar, tá bom? Tranquilo. Só recapitulando os planos de câmera que a gente pode conversar lá para tornar a nossa aula mais atrativa, é o plano geral, que é o que pega tudo, é o plano médio, que é aquele que vem da cintura para cima, é o plano americano, que mostra, da coxa para cima, é que eu falei que os americanos começaram a usar, por isso o plano americano, nos filmes de faroeste.
Tem um plano, o primeiro plano, que mostra a pessoa logo aqui, mais fechada a câmera. Tem o primeiríssimo plano, que é aquele que dá o detalhe. Não sei se vocês já notaram em alguma matéria ou algum filme, quando eles querem mostrar a pessoa chorando ou com raiva. Normalmente mostra emoção, né? Ou então mostra as mãos, né? Que é mais o plano detalhe. O plano detalhe mostra ele falando, mostra gesticulando, mostra algum detalhe que ele está tirando um fone, sei lá. É o detalhe que ele quer mostrar quer enfatizar. Quando a gente enfatiza palavras, os enquadramentos de câmera enfatizam as imagens que a gente quer passar. Também tem os movimentos de câmera que pode ser utilizado. O movimento de câmera é o traveling, que é a câmera passeando, rodando de um lado para outro. Tem a panorâmica, que é aquela câmera que está parada, mas ela se movimenta mostrando todo o cenário, de um lado para o outro. Tem o tilt, que é aquela, quando tem um prédio numa matéria, eles querem filmar de baixo até em cima. Isso é o tilt, ou então a panorâmica vertical. Tem o zoom também, que é interessante, como vocês vão ter uma câmera só, eu quero falar alguma coisa, então eu tenho zoom, eu aproximo, ou então eu distancio. Então são recursos interessantes. Claro que a gente não pode usar tudo de uma vez, tudo tem que ter parcimônia, né? Mas a gente sabendo o que pode ser usado, pode fazer tem uma proposta diferente de aula, assim, de passar a mensagem, de comunicar de forma mais interessante e agradável. Um outro ponto na comunicação é o gestual. A gente fala, o importante é a mensagem. O que eu quero passar. Então, o meu gesto, às vezes, pode atrapalhar, né? Se eu começar a gesticular muito, falar muito, as pessoas vão começar a prestar atenção mais no que eu estou gesticulando do que eu estou realmente querendo comunicar. Eu não posso gesticular, Anne, não posso comunicar, não falaste que a gente não pode ser robô, não pode engessar? A gente pode gesticular, pode falar, eu gesticulo muito, então eu sou uma pessoa que eu tenho que gesticulo muito e falo muito rápido. Então, às vezes, eu me freio e começo a falar mais pausado. A gente vai se trabalhando também essa questão da comunicação. E do gesto, o gesto é importante, sim, dentro da comunicação, mas ele, de forma exacerbada, ele começa a ser o principal, está no primeiro plano do que é o que eu quero comunicar. Então, vamos fazer assim, gesticule com o queixo, o que você quer? O que você pensou? Eu não sei. Então, começa a falar aqui com um gesto mais tranquilo, um gesto menor, não precisa abrir muito, porque você também está numa câmera. Lembra do enquadramento? Não posso vazar esse enquadramento, né? Eu tenho que gesticular no raio de alcance da minha câmera. Eu tenho que falar com calma, eu tenho que usar aquilo ali a meu favor, não o contrário. É importante, eu acho que é interessante, que as pessoas também façam testes, né? Antes de estar ali gravando. Vamos testar, porque tem elementos, acredito que vocês vão usar o teleprompter, o texto, Ronaldo e Silvanei. Lá tem o teleprompter, né, está disponível, mas em conversa ainda não decidimos. É isso que eu ia te comentar. Uhum. Porque o teleprompter, ele pode deixar engessada a pessoa. Porque quem não está acostumado com aquilo ali, você é o professor, você domina a sua aula. Você não precisa estar lendo. É diferente de um jornalista, né? Que eu vou apresentar um jornal, que eu tenho que ler as notícias do jeito que elas são ali, né? É claro que eu dou uma interpretação e tal, mas eu tenho que... Se eu for dar uma aula no teleprompter, eu acho que engessa. Realmente, o que tu está falando é bom vocês repensarem. E nem todo mundo vai pegar rapidamente essa técnica que é o teleprompter, que ele atrapalha bastante, eu digo por experiência própria. Eu sou da época que o teleprompter, quando eu comecei em TV, em 96, que foi no SBT aqui, o teleprompter era por esteira, era passado numa esteira, então era muito complicado você ler. Eram folhas de papel mesmo, passando... Depois é que veio essa questão do computador na frente, mas ainda é muito complicado.
Então, é uma questão a ser analisada. Claro que pode ser um recurso utilizado para pontuar, né, o que você quer falar, mas eu acho que a aula inteira, você lendo ali, fica engessado. E vai correr o risco aqui do que eu falei, do professor ficar linear, ficar num tom de voz que o outro lado, o estudante, o teu público-alvo, não vai ter atração nenhuma do que você está falando. Faz sentido, Anne, o que você está falando para a gente, pelo seguinte fato, já havia sido recomendado para nós evitar o uso do teleprompter exatamente por isso, para não engessar o professor. Porque Isso. o professor já sabe da aula. A única diferença é que ele vai estar num ambiente diferente da sala de aula. Mas ele já sabe fazer isso. Né? No máximo, ele vai ter o roteiro bem preparado. O Silvanei já falou um pouco sobre o roteiro, mas a Suelen. Então, ele com o roteiro bem preparado, eu acredito que vai ser extremamente tranquilo. No máximo, talvez colocar pontos do roteiro no teleprompter para ajudá-lo a lembrar. Isso é importante. Que seja mais útil. Ronaldo Silva, eu acho que é basicamente isso. Acho que a gente tem que desmistificar essa questão do estúdio. Não é um bicho de sete cabeças. É um ambiente diferente, claro que é diferente, como eu falei desde o início, é diferente de você estar no chão da escola, na sala de aula, com o teu estudante, te interrompendo e contribuindo, tendo aquela conversa um com o outro, aquela troca de experiências, de informações, do que estar num ambiente de estúdio. Mas é colocar, como tu falaste, o professor já sabe da aula, né? A técnica de TV, o conhecer um pouquinho o que é a TV e o que eu posso tirar dela para melhorar a minha aula, acho que isso é importante. E o professor tem que entender que ali ele vai estar no ambiente seguro, ele vai estar com suportes, ele já tem o mais importante, que é o conhecimento da sua aula, né? Ele já tem todas as informações que ele precisa. Só falta ele ficar em frente à câmera da forma que ele se sinta mais confortável, sentado, em pé. Ele vai escolher lá na hora. Acho que é importante isso também, deixar um pouco livre para que os professores criem seu espaço, seu ambiente e dê a aula de forma mais confortável mesmo. Acho que é isso, Ronaldo. Eu não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem questionar outras coisas que eu não possa ter contemplado aqui, estou à disposição. Tá, tranquilo. Tem alguns colegas, o Silvanei já pediu a fala ali, e nós vamos acompanhando as inscrições aqui pelo chat. Aí quem for escrevendo, a gente vai colocando abrir esse momento para essa troca de conversa, as perguntas. Então, tem o Silvanei, que já está inscrito, depois tem o professor Adalberto aqui, e aí nós vamos abrir o momento para esse bate-papo, tá bom? Pode ser assim, Anne? Pode ser sim. Ah, tá. Então, Silvanei, pode fazer sua pergunta, e logo em seguida o professor Adalberto. Na verdade, boa tarde mais uma vez, Anne Glauci. Foi fantástica. Parabéns pelas instruções aí feitas, tá? Um comentário. O Ronaldo, com a sua equipe aí do projeto, tem sido muito feliz nessa organização das palestras, uma vez que uma tem dado sequência à outra de uma maneira muito bem organizada, né? Segunda-feira temos momentos sobre competenciabilidade, ontem falamos sobre roteiro, e hoje nós estamos falando sobre mais essa questão técnica do estúdio, do enquadramento, dos planos e tal. O meu comentário, o professor vai ser também o diretor da sua aula, diríamos assim, né? Não é isso, Anne? Eu acredito que o professor tem essa autonomia na hora lá, com todo com esse arcabouço que nós recebemos aqui de informações, né? Eu posso chegar lá, por exemplo, eu construí meu roteiro e eu posso falar para o câmera, olha, aqui nesse momento eu gostaria que você fizesse um plano geral e tal, mas bem aqui, que tal se você fizesse um plano, como você falou, em primeiríssimo plano, que é detalhe. Então, eu acredito que com a condução do roteiro que falamos na palestra anterior, o professor ele vai ter essa autonomia de poder dizer para a câmera, para a equipe, lá, olha, eu gostaria que fosse assim, agora eu quero que fique sentado, agora eu queria pegasse desse lado a imagem e tal. É só uma colocação. Há essa possibilidade, não há?
Com certeza, eu acho que é isso que é importante nessa questão transversal até da educomunicação, dessa possibilidade de usar todas as técnicas que eu tenho em comunicação para mostrar o lado pedagógico, para mostrar o ensino, para ensinar, né? Então, como tu falaste, eu tenho meu roteiro, né? A partir do momento que eu tenho meu roteiro, o que eu quero incrementar nele? Não, câmera, o diretor de TV, eu queria que você colocasse aqui em detalhe. Enquanto eu estiver falando, dá um zoom ali na minha bancada, que tem um elemento que eu quero mostrar, né? Você já se apropriou de alguns temas, eu vou repassar aqui, é uma pincelada, mas dá para você já montar de forma diferente esse teu planejamento, com mais elementos de TV, e enriquecer, e não deixar enfadonho, que é o principal de tudo isso, que é o desafio principal, é chamar a atenção de quem está do outro lado, né? Principalmente nessa faixa etária. Então, acho que usando tanto os elementos de TV e teu know-how de professor, acho que fechou aí, dá bem interessante, e vai ficar um material bom de se ver, e com certeza vai enriquecer bastante. E só para recapitular da última palestra, Ronaldo, onde nós falamos sobre o roteiro, quando dar uma dica aqui para os colegas, né? Alguns colegas entraram em contato comigo, eu pedi aquela minha amostra que eu apresentei aí. Uma dica: quando você tiver o roteiro, você já fala no momento, bem aqui eu quero primeiríssimo plano, bem aqui eu quero um zoom. Então, na hora de digitar, de escrever o teu roteiro, você já pode colocar esses elementos lá. Bem aqui nessa parte, vou fazer vou usar essa estratégia tal, vou usar a estratégia, né, ou questão do posicionamento de câmera, eu queria que fosse assim. Digitar mesmo, colocar mesmo no roteiro, para que quando ele chegar, o câmera, vai ser fácil gravar contigo. Vamos lá, ele lê e ele já vai entender do que se trata a proposta do professor. Só isso, gente. Obrigado, viu? Silvanei, muito importante essa sua fala, e a da Anne Glauce também, pelo seguinte fato: é importante o professor ter em mente que ele será o diretor da sua aula, da gravação da sua aula. A identidade que ele quer passar, a emoção, o impacto. Então, ele precisa inserir isso. Eu acredito que nem todos os colegas tiveram experiência com o teatro, mas o roteiro de teatro, ele traz, né? Você tem, eu não lembro o nome correto, se é rúbrica, mas ele traz lá em letrinhas menores, nesse momento vai entrar fulano, vai sair fulano, você vai subir na mesa, vai descer da cadeira, vai fazer isso, vai virar para a direita, virar para a esquerda, vai aumentar o tom de voz. Então, você pode colocar isso no seu roteiro para lhe ajudar. O momento que você vai virar para a direita para dar um foco, virar para a esquerda, você vai ao quadro, você vai apontar para o slide. Então, isso vai te lembrar, inclusive, qual é o próximo slide que vem. Esses detalhes. Eu tenho mania de anotar muito, mas esse anotar muito que eu faço é de suma importância para que eu não me perca, porque é um roteiro para mim. Então, eu sei que cada um vai ter o seu jeito de conduzir o seu roteiro, o seu jeito de conduzir as gravações, o seu jeito de conduzir até mesmo os movimentos de câmera, mas é importante que você seja o diretor, você seja quem vai dar essa identidade, porque, afinal de contas, a aula é sua, né? E o professor Adalberto quer fazer uma pergunta. Professor, pode fazer uso da palavra? Não, só antes do professor Adalberto, só uma licença. Essa questão do teu roteiro, a gente trabalha em TV com script de TV. O script de TV tem a parte do locutor e tem a parte técnica, onde eu falo qual é o VT que vai entrar, qual é o BG, né, a música que vai entrar. Então, eu roteirizo aquilo ali também, naquele script, e deixo tudo já planejado. É meu planejamento de dentro de estúdio. Como o professor tem a ficha da aula, o planejamento de aula, o apresentador, o jornalista de TV tem também o seu script. Ele pode não querer usar um script de TV, que eles usam na TV, mas pode fazer o seu script. Como você está falando, colocando as deixas, o que vai entrar ali. Eu vou ter algum recurso sonoro, eu vou ter algum recurso de vídeo,
Então, aqui eu falo, ali entra o recurso de vídeo, ali eu quero esse plano de câmera dessa forma. Ele pode roteirizar também, fazer esse plano dessa forma, colocando essas instruções técnicas, que eu acho que é interessante, como tu falaste, para ele não se perder e também para orientar o técnico que está lá no estúdio. E quanto mais detalhes tiver nesse roteiro, mais tranquilo ele vai ficar, porque ele sabe tudo que vai acontecer. Isso. Então, não economizem no roteiro. Né? Então, professor Adalberto, pode fazer uso da palavra, professor? Fique à vontade. O seu microfone está fechado, professor. Abre o seu microfone, clicando na tela. Desculpa aí. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde. Suas explicações, com certeza, irão contribuir muito para a nossa missão, né? O que eu queria perguntar para você é o seguinte, eu vou usar slides. Qual seria o melhor enquadramento que você recomendaria para eu trabalhar com slides? Na TV, é importante perguntar isso lá, se eles devem ter esse recurso técnico, eles passam as matérias, então eles podem espelhar, que a gente fala, não sei qual é o termo que eles usam aí, mas aqui a gente fala espelhar, que é colocar, como eles chamam o VT da matéria, o jornalista está ali e chama o VTzinho, então esse slide pode entrar ali, naquele monitor, espelhando. Enquanto você está falando, ele pode estar na tela toda, que é o que eu tentei fazer aqui, mas não consegui, mas na TV eles fazem. Enquanto a pessoa está falando, que a gente chama em off, quando não aparece o repórter, o jornalista, né? Ele fica em off, fica aparecendo os slides, no caso. Pode perguntar se eles têm esse recurso. Eu acho que é interessante, sim. Não passar junto aqui na telinha, porque não vai dar... talvez não tenha a compreensão visual para isso, mas passar dessa forma espelhada, como eles passam o VT. É bom conversar com eles lá na TV, isso, no estúdio. Eu concordo contigo, Anne. Por isso que é importante o professor acompanhar a edição, né? E aí ele vai ser o diretor, ele vai acompanhar. Então, ele vai estar com o material, ele vai pedir para o editor, o chefe de edição. Olha, eu quero que você coloque aqui o espelhamento desse slide. Ó, esse aqui não precisa. Agora joga essa imagem aqui em primeiro plano. Ó, esse já não precisa. Então, por isso que é importante o roteiro do professor já constar isso, e na hora da edição, ele vai, pelo roteiro, saber o que ele vai espelhar, o que ele não vai. Eu acho que é exatamente essa experiência. Né? O professor Adalberto... Contemplou, professor? Contemplou? Tá fechado o microfone novamente, professor. Tá, no caso, vai aparecer só o slide ou eu vou aparecer junto com o slide? Aí é o que a gente fala do off. O senhor fica em off, não aparece, e aparece o slide na tela. Mas isso não é o tempo todo. É só o tempo que ele pode colocar e tirar. É como o professor Ronaldo está falando. Tem que conversar com ele, ó, tira nessa hora, coloca nessa hora, para aparecer tanto o professor. Eles têm um recurso também de colocar a imagem menor do professor, o slide maior. Isso é o recurso da TV, eles podem fazer isso. Porque também seria interessante que eu fizesse um reforço, né, citasse o exemplo, fizesse uma explicação mais ampla, né, do que está sendo mostrado no Agora slide. sim, como o senhor falou, pode ver se dá certo essa questão da câmera, do movimento da câmera. O senhor perto dele mostrando o slide. Não sei como é que se vai ter o monitor lá, se realmente vai dar para enxergar, né? Mas eu acho que é bom fazer esse teste. Niglaucio, eu fui lá olhar, eu pedi um monitor, me mostraram um de 40, eu pedi, parece-me que vão me trazer um monitor de 50 polegadas ou mais. Certo. Então, acredito então pode fazer como o professor Adalberto está falando. Ele aqui, do lado do slide, apontando como aula normal, né? Isso. Pode conversar também esse recurso. Agora tem que ver e testar. Tudo é uma questão de teste, né? A gente está vendo no momento do teste. Tem que ver se dá, se essa câmera vai alcançar, se vai mostrar para os estudantes. Caso não, o espelhamento ainda é o melhor. Por isso que é importante, professor, o senhor acompanhar a edição. Vai lá, enquanto terminou de gravar, agora vamos para a mesa de edição e vamos ver, porque não vai ser ao vivo. Então, isso dá uma oportunidade muito grande para a gente poder fazer e dirigir essa edição. Ok, faremos isso. Então. Tá. Perfeito, professor. Obrigadão. Obrigado também.
Aos colegas que estão aqui presentes, gente, tem alguém que tem, igual o professor Dalberto, quer tirar uma dúvida, complementar, apresentar a sua experiência? Fique à vontade, porque nós ganhamos um pouco mais de tempo, porque o Vander, que ia falar para a gente, a internet dele não está muito boa, ele não está conseguindo um contato aí com o Meet, ele está caindo o tempo todo. E aí ele preferiu deixar esse tempo para a Ana Glauce tirar dúvidas do pessoal. Então, fique à vontade para pergunta ou a participação. Alguém? E se não, eu vou começar a fazer pergunta também. Do céu, pode ir lá, do céu. Boa tarde, os colegas, boa tarde, Anne, Glaucia do Céu. Boa tarde. Diretora. E assim, muito me encanta, né, saber que nossos professores hoje estão tendo essa oportunidade. Infelizmente, é um momento, né, que nós nos encontramos isolados, mas é um suporte muito bom para nosso futuro mesmo, né, enquanto educadores. Eu faço uma pergunta a você e talvez ao Ronaldo, que já entrou no estúdio, se esses professores, Ronaldo, eles vão poder utilizar, Anne, de materiais pedagógicos mesmo, na bancada, se eles podem utilizar alguma ferramenta, ou se só vai ser esse suporte que eles vão ter de televisão e o quadro, se eles vão poder levar algum material lúdico mesmo, por exemplo, professor, a gente está vendo aqui o Hélio, professor de educação física, né, eu não sei qual é a proposta ainda, mas, assim, nós estamos lidando com todas as disciplinas, né, do fundamental, do infantil, na verdade, ao fundamental maior. Então, a questão da aula de atividade física, né, como seria essa educação física. Então, esses professores também, eles estão indo, já foram nesse estúdio, ver como é, que tamanho é, até para ter a dimensão de espaço, né? Seria interessante também. Quer falar, Ronaldo, primeiro, essa questão de vocês aí? Deixa eu falar, então. Do céu, eu fui lá no estúdio, a gente só não abriu ainda para fazer essa visitação dos professores previamente, porque está sendo montado ainda os painéis, esses detalhes, então não vai adiantar muito essa ida agora, né? Ela vai ser um tanto quanto imprecisa. Então, à medida que estiver pronto, montado, a gente vai poder. E, claro, a ideia é que tenhamos uma pequena mesinha, e aí essa mesa vai ser opcional. Se o professor falar, não, eu quero a mesa. Não, eu não quero. Então, se ele falar, eu quero a mesa, porque hoje eu vou trazer o meu globo, porque na minha aula de geografia eu quero que em determinado momento seja dado aqui um detalhe aqui nesse globo. Pronto, vai estar lá em cima da mesa dele. O professor, de repente, fala, não, eu quero trazer a minha caneca de estimação que eu levo para a sala de aula e quero que ela esteja aqui em cima da bancada, da mesinha. Perfeito. Então, é exatamente essa ideia. Cada um tem que dar a sua peculiaridade. E quanto à educação física, inclusive eu recebi a solicitação de alguns colegas que querem ver a possibilidade de gravar na quadra. E aí eu fui conversar e fui estudar, o que eu analisei? Falei, olha, gravar na quadra, com uma quadra vazia, só uma pessoa, talvez não seja vantajoso, talvez seja mais vantajoso você pegar as dimensões da quadra, colocar em um slide e você poder mostrar isso em vários planos no slide, do que você ser uma pessoa sozinha em uma quadra num ambiente externo, uma vez que o ambiente externo você tem que corrigir iluminação, você tem um trabalho de fazer uma cobertura maior, de tudo isso, tá? Mas a dimensão do espaço é importante, então eu acredito que a equipe que poderia realmente primeiro conhecer esse espaço deveria ser a equipe de educação física, de suma importância. Eu concordo plenamente contigo. E você, Anne, como experiente já na área? Eu fico olhando todo esse nosso movimento, né, que não só na educação, minha vivência de educação aqui em São Luís, e como a gente tem um campo vasto para criar ainda mais. O professor é a pessoa mais criativa que existe. Imagina você com essas ferramentas de comunicação. Vai muito longe, ninguém segura professor não mais. E, assim, como o professor Ronaldo falou, vocês têm ali, e como eu falei também no início,
tem que fazer o seu cenário para se sentir confortável, né? Você não vai estar no estúdio para ficar desconfortável, não. Você vai levar sua sala de aula para lá, você vai levar seus recursos lúdicos, seus recursos de aula para lá, porque, como eu falei no início, o estudante tem que te reconhecer ali. Você não mudou, você não é blogueirinha, você não é youtuber, você é o professor que está no estúdio de TV. Então, você tem que criar, sim, esse seu ambiente. Acho que é fundamental utilizar recursos, sim, né? Porque é a partir daí que os estudantes te reconhecem, e reconhecem quem você é na sala de aula e agora na tela. É importante demais usar assim, e mais, abrir a mente para criar mais coisas. Você tem um estúdio de TV, você tem recursos de uma TV para incrementar muito mais sua aula. Vamos pensar, é importante pesquisar o que um faz, o que o outro está fazendo no Sul, no Norte, no Nordeste, o que o pessoal está fazendo no Brasil. Acho que esse é o momento, sim, de incrementar a profissão, de dar mais um passo, né, para essa profissão que é muito importante e vai ser sempre, né? Como a gente fala, eu já ouvi alguém falar que o médico do século retrasado, se colocasse numa sala hoje de cirurgia, ele não ia saber fazer nada. Mas um professor do século retrasado, ele é atemporal. Por quê? Porque ele se adapta, ele tem um recurso que é o conhecimento, que é a voz, que é o escrever, né? Então, a partir, ele sendo uma persona atemporal, ele pode captar vários outros elementos de outras profissões, agora, nesse momento, a comunicação, a criar muito mais coisa. Muito bem, Anne, isso que você está falando, realmente, eu até comentei esses dias com alguns colegas, que a educação, hoje, que nós estamos chamando de educação híbrida, né? Isso. Que é a educação presencial, enriquecida pelas ferramentas da educação à distância e as ferramentas tecnológicas, e agora as ferramentas de comunicação, de maneira geral. Então, com a educação híbrida, nós estamos fazendo aí um avanço, talvez, que não aconteceu em 1.500 anos, que é ampliar e romper as paredes da sala de aula de uma vez por todas. E isso é muito bom, é um avanço significativo. E falando aqui dos planos, eu acho importante a gente começar a pensar, aos professores de educação física que estão na sala, eu acredito que para a educação física seja uma exceção e nós vamos ter que realmente abusar dos planos, né? Momentos de um plano geral, há momentos de um plano médio. Eu acredito que a gente vai ter que criar um plano especial, porque tinha o plano americano para mostrar a coxa. O professor de educação física tem momentos que vai ter que mostrar até o pé, né? Então, assim, vai ter geral. Vai ter que explorar esses planos bastante. Isso então, é interessante, é que vai gravar, editar, e fica bem interessante, fica bem legal. Com certeza, né? A professora Veridiana, ela pediu a palavra. Professora, pode falar, fique à vontade. Olá, saudações fraternais a todos, boa tarde. Que bom aqui estar uma equipe maior. Um abraço aí, pessoal do infantil, fundamental. Ainda sou da época de falar fundamental, mas é anos iniciais, ainda estou me habituando a falar dessa forma, tá? E os anos finais. Anne, na verdade, aqui a gente quer parabenizar e agradecer a fala. É bem verdade que todo esse momento que a gente tem vivido aqui, enquanto profissional, para estar pensando em planejar a aula que vai para a TV, ela, na verdade, tem nos enriquecido bastante, e aí tua fala vem um pouco confortar isso, principalmente nessa parte quando se fala, não é um novo normal, né? Eu acho que essa é uma fala assim que tu colocaste bem, tá? Não é um novo normal, a gente percebe que essa realidade, ela nos afronta, deixou, na verdade, o professor em si, vamos dizer, despido, vamos dizer assim, do seu encorajamento, mas, de certa maneira, encorajou também, né? E é isso que eu queria destacar um pouco acerca das tuas palavras, enquanto faz com que a gente chegue aqui e repense um pouco como a gente vai nos colocar, né, nesse trabalho, né?
a fala bem colocada no sentido de que nós somos o quê? Somos professores, não somos apresentador, não somos machucho, mas que essas técnicas também que foram nos dadas, ela auxilia nesse momento da aula. E aí, que a gente gostaria de estar linkando aqui, com a fala da professora Maria do Céu, é um pouco disso. Então, que recurso eu vou usar? Se eu posso trazer alguns recursos? Sim, aí nós temos aí a possibilidade agora de pensar, por exemplo, na aula de ciência. Eu quero esse experimento para a minha aula, então, para isso eu me planejo antes. E aí, nesse momento, aquele experimento ele vai dar certo lá para estar fazendo isso, né? Eu quero que na aula de geografia dê ênfase à maior potência do mundo, os Estados Unidos. Então, assim, esses recursos de imagem, hoje, ele está a nosso favor. Eu quero trabalhar a tabela periódica, eu quero trazer um pouco da história, ou seja, assim, esse entrar na história também é possível na TV. Tá? Então, a gente gostaria, na verdade, de estar agradecendo a tua fala. Ela foi uma fala, assim, que abraçou o professor no sentido de mostrar que ele domina o conteúdo e, nesse momento, ele vai se utilizar desse outro espaço que é a TV. E aí, a oportunidade nossa agora, e uma preocupação, de repente, menor, que estaremos com alguns profissionais, né, que está lá para acompanhar esse trabalho, né? No mais, assim, agradecer a todos pela presença. Eu acho assim, cada dia a gente tem aprendido mais, tá? Todos os pontos aqui falar. Tem uma frase que eu gosto muito que coragem é o medo para frente. Eu sempre uso isso como mantra. E outra questão do pontuar, que eu sempre gosto de falar isso, que eu sou de um tempo de televisão que a gente não tinha esses recursos todos. Eu comecei muito cedo em comunicação e a gente não tinha suporte, né? Então a gente ia assim, inventando e reinventando, ia colocando a cara e fazendo, né? Porque o conhecimento, a informação eu tinha que aprender a técnica, e a gente aprendia fazendo. Vamos fazer, vamos errar, mas vamos à frente. Acho que é isso que é o momento, como a senhora falou, professora, é a oportunidade que os professores estão tendo. Alguns falam, eu vou ter mais trabalho. Não, eu vou ter um trabalho diferente. É um trabalho diferente porque são novos tempos, né? E esses novos tempos estão possibilitando com que a gente se forme e trilhe outros caminhos que lá na frente nós vamos ser os pioneiros, né? Quer ver, são o caminho que a gente está abrindo agora. Lá na frente, as pessoas vão ver o que eles fizeram lá, de que forma foi isso. Foi uma pandemia que levou todo mundo a se qualificar para esse lado, né? Eu acho que a gente tem que também fazer essa reflexão. E aquela coisa, não se cobrar. Como falou, você não é um apresentador, você não é a Xuxa, você não é a Angélica, você não é Luciano Huck. Você é o professor que tem muito conhecimento e pode, sim, vencer esse desafio. Muito legal, Anne Glaucio, isso que você falou para a gente agora. Eu acredito que é algo que vem dar tranquilidade aos nossos colegas pelo seguinte fato, né? Entendermos que nós somos um professor e somos autoridade em determinado conhecimento, apenas estamos utilizando uma sala de aula mais ampla. Nós teremos um público, uma quantidade de aluno um pouco maior do que o normal, apesar de estarmos só com uma equipe reduzida lá no estúdio de gravação. Mas é importante nós tomarmos empoderamento dessa questão. Somos uma autoridade intelectual, dominamos um segmento de informação e ali nós somos o diretor daquela produção. E isso vai trazer para a gente uma tranquilidade. Nós somos professores. Nós não somos jornalistas, não somos youtubers, não somos blogueiros, o que não nos impede de futuramente nos tornarmos. Eu acredito piamente que muitos dos nossos colegas vão gostar tanto dessa atuação que vão seguir carreira. E é como se diz, na crise que se cresce, e às vezes é nesse contexto que se descobre. Então, algum colega vai falar, poxa, isso aqui é minha vida, isso aqui é tudo que eu sonhei. Né? E, de repente, ele se encontra
vai que a nossa amiga Conceição aqui se encontra e, de repente, ela está fazendo uma nova história. E é exatamente esse o desafio para a gente. Eu gosto muito de trabalhar em mim, no meu estado emocional e espiritual, aquela frase do grande poeta Fernando Pessoa: o que importa, né, da vida é a vida que eu levei, a experiência que eu tive, o que eu vivi com intensidade. E eu gosto de trazer também a reflexão de o que faz a diferença na vida não é a vida ser longa, mas ser larga. Muitas pessoas que mudaram a história não foram aquelas que viveram 90, 100 anos. Às vezes foram pessoas que tiveram uma trajetória de vida de 40 anos, mas mudaram por onde passaram. E a mudança, ela começa sempre com a gente. E, de repente, esse é o momento de mudarmos, esse é o momento de redescobrirmos um outro lado nosso que estava aí incubado, guardado, ninguém tinha olhado para ele. O Silvanei já mostrou que ele tem até a caneca personalizada dele de levar para a sala de aula, né? Eu não sei se todo mundo vai gostar dessa caneca, mas ele até escondeu a caneca agora, olha. Então é isso. E eu acho que é um momento de descoberta, e essa descoberta, ela pode ser prazerosa. Eu lembro de uma palestra que eu participei com a Tereza Pena Firme, e ela disse o seguinte: aprender pode ser delicioso, pode ser gostoso, pode ser prazeroso. Não precisa ser uma tarefa árdua e enfadonha. E com os recursos tecnológicos, recursos da comunicação, os recursos que o mundo dispõe hoje, nós podemos adicionar uma cobertura, um chantilly, um sabor incrível à aprendizagem. Nós temos essas ferramentas, estão disponíveis para a gente nesse momento. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas enquanto está toda essa cobertura, esse chantilly, vamos aproveitar, degustar e vamos nos deliciar com isso. Eu fiquei pensando esses dias, imagine se estivéssemos vivendo esse contexto de pandemia há 30 anos atrás. Nós não teríamos esse arsenal de possibilidades. Talvez seria muito mais difícil. Mas hoje, temos, de um lado, uma perda, e é uma perda irreparável, porque vidas não se repara, vidas é algo, é um valor imensurável, mas também nós temos, do outro lado, a vida nossa para celebrar e aproveitarmos esse momento para levar algo às crianças menos favorecidas do que nós, aqueles que precisam mais do que nós, e levarmos algo para eles. E, Anne Glaucia, eu só tenho a agradecer a sua fala, né? Nós temos aqui... O Antônio quer perguntar, professor. E o professor Antônio aqui quer fazer o uso da fala. Antônio, fique à vontade. Também poderia aí ter as considerações da professora Ana Lúcia e a professora Valquíria. Oi, boa tarde a todos. Quero parabenizar a professora Anne Glaucia pela excelente palestra, né? Foram muito boas as informações que nós tivemos. E, assim, falou-se muito, né, sobre que os professores não são youtubers, não são apresentadores, não são blogueiros. Eu quero perguntar para você, Ana, e se o professor quiser incorporar, assim, aquele youtuber na hora de apresentar a sua aula, ele pode fazer isso? Visto assim que nós estamos vivendo assim uma época assim que as crianças e os adolescentes, eles são assim muito ligados nesses YouTubers, né? Eles gostam da forma como os YouTubers abordam os assuntos que eles trazem para eles. Professor Antônio, eu acho que tudo é uma questão do, digamos, acordo que você tem com o seu público, com o seu estudante. Quem é você para ele? Ele te permitiria, ele ia ter estranhamento se você agisse de uma forma diferente, né? Então, é importante, sim, como a professora do CEL disse que vai levar recursos lúdicos, é importante também ter a criatividade para esse lado. Eu quero imitar um youtuber, será que isso vai fazer parte, vai caber na minha aula, no meu perfil? Tudo, acho que o senhor tem que ver se é o seu perfil, se é o perfil do seu público. Agora sim, a criatividade tem que deixar fluir.
Acho que é importante, sim. E aquela coisa, não é que o professor não vá ser, se ele quiser, como o professor Ronaldo falou, ele pode ser futuramente um youtuber, ele pode ser um instagramer, isso não está fechado, essa possibilidade. O que eu quis falar com esse termo de ele não é isso, ele não é aquilo, é de que ele é professor, em primeiro lugar, né? E ele tem que ser fiel àquele público dele e ser quem ele é lá na sala de aula. Claro que ele vai incrementar coisas, se ele perceber, mas isso eu digo como uma opinião minha, viu, professor? Acho que cada um tem seu bom senso, tem sua opinião. Mas é aquela coisa, você não pode deixar de ser você mesmo, não pode inventar uma outra persona, porque você não é um personagem, você é o professor, ainda é o professor, e ele te enxerga como professor. Se você achar que esse elemento, se eu vou imitar um Felipe Neto, youtuber, ou se eu vou imitar uma Tainara Ogê, se eu posso pegar alguma fala dela, enfim, citando esses dois famosos, se aquilo vai caber na minha aula, perfeito, eu posso utilizar. Nada está fechado. Tudo tem que ser feito com bom senso e pensando sempre no público que a gente está falando, está se comunicando. Perfeito. E mesmo assim, Anne e todos os presentes, por exemplo, os anos iniciais, o infantil, a gente observa que essa prática de entrar num personagem, principalmente ligada a alguns eventos da escola que trabalham essa questão da socialização, isso já é bem comum, né? Veja assim que o professor vai ser acolhida, né? Ele vai acolher aquele aluno e vamos colocar o quê? Vamos falar sobre a criação do mundo. Então, isso os professores das séries iniciais já fazem muito bem, né? A gente até parabeniza o ensino infantil, que faz um espetáculo num pátio de uma escola e às vezes nem tem microfone suficiente para que a voz saia bem legal, o som saia bem legal, né? Então, assim, agora, aquele que já faz muito bem no chão da sala de aula, de apresentar, em especial eu observo isso no ensino infantil, nos anos iniciais, agora vai ser showzaço, que já fazem muito bem isso. Agora vamos falar sobre o Dia das Mães, ou seja, depende do roteiro, que aí que é o cerne central de todos nós, é esse. Qual é o nosso roteiro da nossa aula? Então, é a partir disso que todo esse cenário ele é construído, tá? Acho que é só um pouco disso. E aquela questão da comunicação, como a gente falou lá no início, como é o processo da comunicação? A pessoa que está comunicando e para quem ele vai comunicar, quem é meu público, de que forma ele vai assimilar essa mensagem. É a contação de história? As crianças do infantil adoram, então trabalha o lado cognitivo, trabalha tudo ali naquela contação, entendeu? Qual é a história que eu vou passar para ela, de que forma, eu vou usar marionete, eu vou usar dedinho, enfim, é uma vasta possibilidade para os maiores, né, para os estudantes maiores. Eles têm alguma preferência de YouTube, eu posso fazer uma citação daquilo ali, para dizer que eu estou também neste mundo, porque é um mundo novo, né? Às vezes é o mundo deles, nós estamos entrando agora, né? Então pode sim fazer essas citações, referências, para entrar também no mundo deles. Acho que é importante também. Sem dúvida, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Anne Glaucio, nós temos aqui nos comentários a professora Ana Lúcia, que está lhe agradecendo, muito bom a abordagem da Anne, obrigado pela palestra. A professora Valquíria, que está dizendo aqui, gostei muito, muito aprendizado, muito obrigada, meus parabéns pela excelente palestra. A Luciane, obrigada, Anne, pelo carinho, foi de grande aprendizado, muito gratificante esse momento. O professor Alain, muito obrigado, Anne Glaucio, por estar contribuindo e nos ajudando a construir esse projeto que é de extrema necessidade para os nossos alunos nesse momento. Aí a professora Rita colocou, Anne, bem colocado a ideia é comunicação, tá? E aqui a professora Leni também agradecendo, nota 10 para a senhora aqui da professora Leni. E, de maneira geral, se tiver algum colega que ainda queira fazer a pergunta, queira participar, nós estamos com o tempo disponível para a gente até às 16 horas, e bem-vindo a participação, a fala,
é um momento muito precioso para a gente de aprendizagem, de contribuição. Se você quiser falar, pode acenar com a mão ou pedir a fala aqui no chat. Fique à vontade, tá bom? Eu queria falar novamente aqui, só puxando essa questão que você falou há pouco, se há 30 anos acontecesse a pandemia, a gente tivesse que fazer isso, seria diferente. E voltando à minha fala também de que nós somos pioneiros, eu lembro de época que eu comecei em jornal aos 19 anos, isso lá em 92, que os jornais não tinham computadores, eram máquinas de escrever. Eu era uma menina, ainda não tinha nem entrado na faculdade, mas entrei para ser revisora de jornal, e o jornal todos com máquina de escrever, no fotolito, a gente cortava letrinha por letrinha para revisar, então as mensagens chegavam no fax, né? A gente vê hoje em dia, isso, sem internet a gente não vive, naquela época a gente vivia, fazia esse jornal, fazia isso tudo, hoje em dia a gente não vive, não faz jornal, não faz nada sem internet. E essa questão do pioneirismo, quer dizer, daqui a algum tempo vai ver como é que eles fizeram tudo isso com aquela tecnologia que eles tinham, né? Por isso que é muito importante a criatividade, o conhecimento, não só a técnica da comunicação, a técnica da internet, mas o conhecimento, esse aí é atemporal, é sempre importante. E nós estamos desbravando e conquistando mares novos, né? A senhora falando da experiência, e me veio aqui de algo que eu já tinha até esquecido, que eu fui controlador de fax da Rádio Difusora de Goiânia. Então, eu recebia os fax lá, tudo que chegava eu recebia, esse aqui vai para o jornal, tal, esse aqui vai para fulano, esse... Fantástico, uma tecnologia... Eu controlava o fax. Hoje, quem usa fax? Ninguém usa mais. Gente, eu não sou tão velho assim, tá? Esses cabelos aqui é outra história, tá? Não, isso que eu digo, meu cabelo envelheceu, eu não sou velha. Vocês falando assim sobre essas transformações, e aí a ideia de testar, eu partilho aqui de um colega nosso da geografia, Ailton, né, trabalhou muito tempo no Teles de Menezes, e assim, Ailton saiu do magistério, passou no concurso, aí tinha que escrever no quadro. Para ele era a maior dificuldade, porque ele descia bastante no quadro. Aí o que ele fazia? Naquela época aqui, Tucuruí ainda tinha o intermediário. Então, acho que era até a Vera, que era professora anterior a ele, assim, da sala, que depois ele tinha que pegar a sala que ela iria entrar. Então, ele apagava só um pouquinho do giz dela para poder escrever assim, em cima da letrinha dela lá, para não descer. Então, o que a gente quer dizer aqui? São os nossos desafios, os nossos medos, e a gente vai treinando ele, vai aprendendo. Só para a gente compartilhar um pouco assim das coisas que a gente acaba melhorando, acaba aprendendo, tá? Agora, nesse NTE que a gente está fazendo o curso, esse tal de Luman acabou com o meu computador. E eu estou zangada com ele. Mas, mesmo assim, linda a ferramenta, tá? E eu acho que é isso, é um momento de ganho, de conquista, né? Iane, se você quiser fazer suas considerações, eu vou deixar para você esse momento, tá? Quão grande aprendizado, quão grande valia, quão grande ganho essa tarde na sua presença, momentos assim fantásticos, tá? Deixar com você esse momento para suas considerações. Bom, eu só tenho que agradecer, porque eu que digo, foi um aprendizado muito grande isso aqui, a troca de ideias, a troca de conhecimentos, acho que é muito importante isso, essa transversalidade que a gente vive, e o público de educação é um público que está no meu coração, professores, estudantes, a comunidade educacional, para mim, é fantástico trabalhar nesse meio, tanto é que eu já venho de 2 secretarias, estou na segunda secretaria de educação, e a gente tem milhões de possibilidades, cria-se o tempo todo, e é muito importante juntar essas forças de comunicação, de educação, e de todas as disciplinas e conhecimentos. Eu acho que tudo tem que andar de mão dada mesmo, principalmente nesse tempo, né? E como eu falei aqui, professor não é um bicho de 7 cabeças, estúdio é só você se preparar e criar seu ambiente e ficar tranquilo ali, porque o principal você já tem, que é o conhecimento, que é o know-how, que é a técnica da aula, é só juntar um pouco com a técnica da comunicação, é conversar o que você quer,
não ter medo, ter medo, mas ter medo para frente, né? Ter a coragem. E encarar aquilo ali, conversar com o seu técnico, com câmera, fazer seu planejamento. Chegar no estúdio de forma tranquila, fazer a técnica da respiração, fazer a técnica do aquecimento vocal. Você vai se preparando e vai entrando naquele clima do estúdio. Ter o seu plano de aula bem traçado, ter o plano de aula script, né, que você já está agora na TV, então já é outro momento. Inovar, ver sempre novas possibilidades, o que eu posso repassar para o meu público ali dentro daquele estúdio. E sempre ser você mesmo. Ser você mesmo, porque é isso que teu estudante está esperando, é isso que a criança está esperando. É esse vínculo que não foi quebrado, está sendo retomado. Acho que isso é importante. Ser você mesmo, usar as técnicas e o seu conhecimento. Aí tudo dá certo. O professor Adalberto aqui está agradecendo, parabéns pela palestra, muito edificante, com certeza vai contribuir muito com a nossa missão. Professor Ivani, temos que fazer a vida valer a pena, né? Os colegas aqui contribuindo, muito bom, esclarecedor, excelente palestra. A Ruth Martins, contribuições importantes. Obrigado, Anne. E a professora Veridiana está pedindo para fazer as considerações aqui também. Então, amados, só observar, em especial aos anos finais, né, que de repente tem alguma dificuldade, às vezes, em pensar uma certa estratégia. E aí a gente tem o quê? Uma equipe de supervisores ao nosso lado, de pensar agora, junto com o pedagogo. De repente, algum acha lá o pedagogo, ei, Rosana, tu me dá uma força aqui em pensar nisso aqui, Rosana, eu quero trabalhar esse assunto. E aí trazer o pedagogo justamente para pensar conosco, tá? E é isso que a gente precisa dar as forças, no sentido de que nós temos uma equipe de supervisão, uma equipe de direção escolar, que tem essa formação na pedagogia e pode auxiliar bastante nessa aula. Porque muitas vezes, de repente, a gente é bastante enquadrado, ligado ao nosso conhecimento de disciplina, e às vezes falta um pouco desse olhar da pedagogia na nossa aula. Acho que dos anos finais seria interessante também a gente sempre estar conversando com o nosso supervisor. Por isso que nós, enquanto secretaria, dividimos para que cada equipe tivesse esse conversar com os professores. Tá? Então, o componente curricular de História, nós temos a equipe maravilhosa aí do Maria Silvia. O componente curricular de Geografia, Rui Barbosa, que tem dado um apoio assim, sem igual. Ensino religioso, tal, Teles de Menezes, ou seja, vamos conversar com eles também. Nós temos aqui uma equipe de supervisão, são excelentes para também fazer com que a gente tenha uma melhor ideia da nossa aula também, tá? É isso. Aqui nos comentários, nós temos o Silvanei, ele está impossibilitado de falar, mas ele está agradecendo muito, tá? Ao professor Carlos, muito aprendizado, obrigado. Professor aqui agradecendo, tendo excelentes informações. Luciane, né? Falando aqui a equipe de ciências, sempre apoiando. E a Rita de Cássia confirmando, verdade, Veridiana, estamos aqui todos para somar. E eu quero aproveitar para agradecer também o Wander. O Wander foi de suma importância fazer essa mediação com a Ana Glauce conosco. Ele não conseguiu participar conosco pela impossibilidade da internet dele, não está conseguindo fazer esse link. Mas ainda vamos estudar a possibilidade, de repente a gente consegue no futuro. Mas depois fantástico, professor, só lhe interrompendo, pedindo permissão, já lhe interrompendo, o Wander trabalhou comigo na CEMED, aqui em São Luís, é uma pessoa fantástica, foi meu estagiário, depois ele formou, nós fizemos um diálogo pedagógico juntos, num formato inovador aqui na Feira do Livro de São Luís. É uma figura excepcional também, e é apaixonado, assim como eu, pela comunicação. Não, e ele me mandou um áudio aqui, Ronaldo, me perdoe, todo preocupado, né? Porque a internet não deu certa conexão, mas, assim, nossa gratidão a ele por ter nos trazido você. E vamos tentar uma oportunidade para conseguirmos falar com ele
e aprender com ele também. E eu quero aproveitar para lembrar ao grupo que amanhã nós temos aqui conosco, teremos, né, a Inaura. A Inaura, ela é pedagoga, especialista em Libras e mestre em Educação e Diversidade. Ela vai falar um pouco para a gente sobre inclusão, cybercultura e dispositivos legais nas práticas de habilidades e competências. É o nosso olhar sobre o que vamos fazer com inclusão, tá bom? Muito importante para a gente. E eu quero pedir agora, vamos sair da moita, ligar as câmeras para fazermos aquela foto linda. Todo mundo, vamos sair da moita. Ajeita o cabelinho aí, todo mundo, assim, lindas e maravilhosas. Esses rapazes aí, olha, tem gente que está até fugindo já, só para não aparecer na foto. Vamos lá, todo mundo aí se organizando, aparecer na foto. Vamos lá, vai sair bonito, ligando a câmera. Eu vou fazer aqui o print para sairmos todo mundo. Olha aí. Ainda dá para fazer outra. Deixa eu fazer aqui agora. Pronto, fiz aqui uma foto. Eu vou postar lá depois. Eu vou... como esse vídeo nosso foi gravado, eu vou interromper a gravação.